Amém, queridos? Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu celular, a sua Bíblia online, ou acompanhar aqui no telão comigo a leitura do primeiro versículo, que vai ser o versículo base da mensagem dessa noite, que é Lucas, capítulo 24, versículo 49. Amém? Então, Lucas 24, 49. Hoje eu vou citar e ler vários textos, então eu aconselho você no decorrer da mensagem acompanhar a leitura aqui pelo telão, tá? Mas esse primeiro, então, você que está com a sua Bíblia, Lucas 24, versículo 49, Jesus diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, queridos? Então, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é exatamente a última parte desse versículo. Até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eu já tenho dito isso, que nesse mês de fevereiro, nós estaremos ministrando sobre o Espírito Santo e o seu poder. Então, serão ministrações com foco no sobrenatural. E hoje vocês vão sair daqui aprendendo pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que vocês vão aprender nessa noite é quem é o Espírito Santo. Você pode pensar, isso é uma coisa muito simples, mas por incrível que pareça, algumas pessoas na igreja não sabem quem é o Espírito Santo. Segunda coisa que você vai aprender nessa noite é como receber o Espírito Santo. Isso é bem importante também. E a terceira coisa que eu vou destacar nessa mensagem é como ser cheio do Espírito Santo. E eu quero começar dizendo que essa passagem lida, Lucas capítulo 24, versículo 49, ela mostra que antes de enviar os discípulos para o mundo, antes de enviar os discípulos para pregar, para evangelizar, Jesus, ele prometeu enviar o seu Espírito sobre a igreja. Então Jesus, ele disse assim, antes de fazer qualquer coisa, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, antes de enviar a igreja para o mundo, Jesus enviou o seu Espírito para a igreja. E a mesma ordem deve ser obedecida hoje. Então, antes de pregar, antes de evangelizar, antes de realizar a obra que Deus me chamou para realizar, eu preciso ser dinamizado, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque eu só posso ser bem-sucedido no meu exercício ministerial se eu servir sob a direção do Espírito Santo. O próprio Jesus, ele só começou o seu ministério quando ele foi dinamizado, após ser batizado com o Espírito Santo. Antes disso, ele não começou o seu ministério público. Diz a palavra que logo que Jesus foi batizado nas águas, quando ele se levantou, os céus se abriram e as pessoas viram o Espírito de Deus descer sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. E a partir daí, Jesus começou o seu ministério público, e ele começou a curar, ele começou a evangelizar, ele começou a pregar as boas novas, e todos os dias do ministério de Jesus ocorreram milagres. Então nem Jesus começou o seu ministério sem ser batizado com o Espírito Santo. Quando eu penso nessa pomba que desceu sobre Jesus, eu não sei se você tem essa mesma imagem que eu, mas eu penso numa pomba branca, né? Então, por isso que nós temos ministrado que fevereiro é o fevereiro branco, que é o fevereiro do Espírito Santo e do seu poder. E após ser batizado, então, pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele ficou ali 40 dias e 40 noites, tentado pelo diabo, e após vencer a tentação, ele retorna para a sua cidade, para Nazaré. E o que ele faz? Ele vai até a sinagoga, e é dado a ele então a oportunidade de pregar. E ele pega então o rolo da palavra de Deus, e ele abre o rolo
no livro do profeta Isaías. E ele abre exatamente em Isaías, hoje 61, né? Porque na época a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Mas ele abre exatamente onde hoje é Isaías capítulo 61, versículo 1. Peço que coloque lá, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então ele fecha o rolo, se assenta, todos ficam olhando para ele, esperando para ver o que ele iria falar, e ele diz: hoje se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. Então nós vemos que Jesus, ele confirmou: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para quê? Para pregar. Ele me ungiu para curar. Ele me ungiu para libertar. Então, antes de pregar, antes de evangelizar, antes de libertar, Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. O livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, confirma isso também. Olha só o que o autor de Atos, que é o próprio Lucas, ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nós vemos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e a partir daí ele andou por toda parte, curando, libertando, realizando a obra de Deus, pregando as boas novas do reino de Deus, porque Deus era com ele. Então eu repito, que antes de enviar os discípulos para o mundo, Jesus enviou o seu Espírito na vida dos discípulos, e a mesma ordem deve ser obedecida hoje. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, é comprovado isso também. Você conhece muito bem esse versículo, quando Jesus diz assim: mas recebereis o quê? O poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus confirma mais uma vez: ó, o Espírito vai descer sobre vocês, e aí vocês serão as minhas testemunhas. Então eu só posso ser uma testemunha eficiente, uma testemunha eficaz de Jesus, se eu for dinamizado. Essa palavra poder no grego é dunamis, ou dínamos, da qual deriva a palavra dinamite. Então Deus quer nos dinamizar para que nós possamos ter um ministério eficiente, para que nós possamos ter um ministério eficaz. E o cumprimento dessa palavra de Lucas 24, 49, de Atos 1, 8, aconteceu em Atos capítulo 2. Você sabe que no dia de Pentecostes, o que é Pentecostes, Peter? Pentecostes é uma festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa, por isso penta, de 5, de 50. Então 50 dias após a Páscoa, os judeus comemoravam uma festa chamada Pentecostes. Foi exatamente nessa festa que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, que essa palavra se cumpriu. Por isso que nós temos hoje as igrejas pentecostais. Vou explicar isso porque talvez alguns não saibam. Então, se alguém perguntar para você: você é pentecostal ou você é tradicional? Ele está te perguntando: você crê que o batismo com o Espírito Santo, que o falar em línguas, que os dons do Espírito Santo, que o fluir do Espírito Santo é para hoje também ou não? Porque algumas pessoas pensam que essa experiência foi só para os discípulos da igreja primitiva, não é para nós hoje. Eu discordo disso. Então, nesse dia, o dia de Pentecostes, 50 dias após a morte de Jesus, que foi na Páscoa, os discípulos estavam reunidos, todos no mesmo lugar, 120 discípulos, e de repente um som de um vento veio sobre aquele lugar, encheu aquele lugar, línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, e houve um alvoroço ali naquela região, em Jerusalém. E aí então o apóstolo Pedro faz a sua primeira pregação.
e na sua primeira pregação, se não me engano, ele atinge 5.000 pessoas. 5.000 pessoas se convertem na primeira pregação do apóstolo Pedro. Então nós vemos o resultado de uma pregação feita por uma pessoa dinamizada, por uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aí eu quero citar duas frases aqui para vocês que eu gosto bastante. A primeira delas diz assim, que antes do Pentecostes, os discípulos achavam difícil fazer coisas fáceis. Após o Pentecostes, eles achavam fácil fazer coisas difíceis. Por quê? Porque não era eles, mas era o Espírito Santo através deles. Eles eram tão cheios do Espírito, que o Espírito Santo tinha tanta liberdade, que aquilo que parece tão difícil, em 2 toques eles faziam, como numa pregação, alcançar 5.000 almas e ganhar 5.000 almas para Jesus, sem nem mesmo precisar fazer um apelo. As próprias pessoas diziam, o que nós temos que fazer? Elas iam se compungindo, se constrangendo durante a própria pregação do apóstolo Pedro. E uma outra frase que diz assim, o livro de Atos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas deveria se chamar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Amém? Então o livro é chamado de Atos dos Apóstolos, mas o correto seria Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E nesse sentido, eu entendo que ser revestidos de poder, sermos cheios do Espírito Santo, é o único caminho para nós termos êxito e eficácia no reino de Deus. Você concorda comigo? Sim ou não? Se nós quisermos ser uma igreja que tem êxito, que é eficaz, que é relevante nesse bairro, nessa cidade, nessa geração, nós precisamos buscar o revestimento do Espírito Santo. Por isso que o profeta Zacarias, em Zacarias capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E por isso que Jesus disse, ei, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, queridos, ouçam o que eu vou dizer. Ser cheios do Espírito Santo não é uma sugestão de Deus para nós. É uma ordem, é o único caminho. Eu repito, é a única maneira de nós realizarmos a sua obra de uma maneira eficaz, de uma maneira eficiente. Então, grande parte do nosso trabalho como cristãos, como ministros do Evangelho, é buscar um revestimento do Espírito Santo para que nós possamos realizar a obra debaixo da sua unção. E por isso que em Atos dos Apóstolos, se você lê, depois leia o livro se você quiser, é um livro muito interessante. Sempre que os discípulos, eles ganhavam uma alma para Jesus, eles faziam 2 coisas na mesma hora. Primeiro, você crê de todo o coração? Então vamos batizar você nas águas. No mesmo dia, eles achavam um lugar e batizavam a pessoa nas águas. Segundo, você já ouviu falar do Espírito Santo? Impunham as mãos sobre o discípulo para que eles recebessem no mesmo dia o batismo com o Espírito Santo. Então tem pessoas que pensam que o batismo com o Espírito Santo é assim o auge da vida cristã. Para as pessoas maduras, enfim, não, é o beabá, é o começo. No mesmo dia eles se convertiam, eram batizados nas águas e eram batizados no Espírito Santo. Em algumas passagens mostram até o contrário. Os discípulos estavam pregando, enquanto eles pregavam as pessoas já eram batizadas com o Espírito Santo. Durante a pregação, começavam a falar em línguas. Aí eles pensavam assim, bom, se eles já receberam o dom de Deus, que é o Espírito Santo, vamos batizar eles nas águas. Então às vezes eles eram batizados no Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. Por quê? Porque aqueles homens, eles entenderam a importância de serem cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? Então hoje eu quero desafiar a igreja a entender isso, a buscar isso com zelo. E nesses 4 fins de semana desse mês de fevereiro, nós vamos estar ministrando sobre isso. Começando hoje. Hoje é como se você estivesse entrando num rio, molhando o teu pé. Semana que vem, você vai
entrar até o joelho, mais ou menos. Depois até o lombo. E nós cremos que no quarto fim de semana, você vai mergulhar num rio, como diz Ezequiel, que só pode ser atravessado a nado. E eu tenho buscado muito isso, lido sobre isso, e eu quero num desses finais de semana falar só sobre cura. Estou relendo um livro do Randy Clark, né, que é um pastor lá do Canadá, de Toronto, que tem um ministério muito forte nessa área de dons. Ele tem um livro chamado As Bases Bíblicas para a Cura. É muito interessante e muito simples, cara. E a cura também é algo que nós temos que experimentar, é ou não é? Então você que está enfermo, ou você que conhece alguém enfermo, quero desafiar você a estar aqui, a nós estarmos orando, crendo nisso, buscando os dons, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, que são ferramentas do Espírito Santo para que a obra dele seja feita em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Mas a primeira pergunta que eu quero responder, e vou responder de maneira bem direta e bem simples, é: quem é o Espírito Santo? Pense aí. Se alguém te perguntar quem é o Espírito Santo, o que você responderia para essa pessoa? Então me ouçam aqui, ó, sem enrolação. Eu quero dizer que o Espírito Santo é Deus, tá? Ele é Deus, né? Ele é o Espírito de Deus, ele é uma das pessoas da Trindade. Então esse é um grande mistério que algumas pessoas não conseguem entender. Deus, ele é um, Peter, ele é um, mas ao mesmo tempo ele é três. Deus é um ser triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Como compreender isso? Não sei, na nossa mente humana é bem difícil compreender. Eu tento dar algumas explicações, não sei se elas são assim suficientes. A água, por exemplo. A água você encontra ela no estado líquido, sólido e gasoso. É mais ou menos isso. Quando eu olho para você, eu também vejo uma pessoa, mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos um corpo físico, onde nós temos acesso a esse mundo natural, mas nós temos uma alma também, onde estão os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas emoções, e nós temos um espírito que tem conexão com Deus. Então nós também somos três em um. Então Deus, ele também é espírito, que seria o estado gasoso de Deus, e hoje Deus, ele se move pelo Espírito. A Bíblia diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus se manifestou em carne através do Filho, onde ele teve contato com esse mundo, e Deus, ele é Pai, Deus, ele é Criador, ele é um Deus que se assenta num trono, onde ele tem a terra como estrado dos seus pés. Então Deus, ele é um ser triuno, e o Espírito Santo, ele é Deus. Por exemplo, Jesus, ele disse assim: eu e o Pai somos um. É ou não é? Ele disse: certamente eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então como é que Jesus está conosco hoje? Ele está conosco através do seu Espírito, né? Ele disse: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio de vocês. Como que ele está no nosso meio? Ele está no nosso meio através do seu Espírito. Quando ele disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. Então como é que eu faço as coisas com Jesus? Eu faço as coisas com Jesus me enchendo do seu Espírito. Então Jesus, apesar de não estar aqui fisicamente, ele atua através do seu Espírito. Quer ver? Vamos ler um texto aqui, Isaías 57, versículo 15, que diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. E agora João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então nós vemos aqui 2 textos que dizem que Deus e Jesus fariam morada em nós. Inclusive a Bíblia diz que nós somos templo de Deus, né? Então como é que Deus faz morada? Esse Deus grandioso, sublime, que os céus não podem conter, como que ele habita com contrito? Como que Jesus e o Pai fazem morada naquele que guarda a sua palavra? Eles fazem morada através
do seu Espírito, através do Espírito Santo. Isso me lembra até o testemunho de um pastor chamado Pastor Ricardo, um pastor colombiano. A Colômbia experimentou nesses últimos anos um avivamento muito grande. E esse pastor, ele tem uma igreja na Colômbia, assim, onde ele flui muito no poder do Espírito Santo. A igreja dele não tem reunião de jovens, não tem salinha para as crianças, é só um galpãozão, onde é culto, é cura, é poder, né? Enfim. Eu me lembro que certa vez eu fui num congresso em Ponta Grossa, em que ele estava aqui, e ele disse assim que ele se sentia constrangido de adorar o Espírito Santo. Porque ele pensava assim, se eu for adorar o Espírito Santo, Jesus vai ficar com ciúmes, Deus vai ficar com ciúmes, e ele ficava meio constrangido. Até que ele entendeu, não, espera aí, o Espírito Santo é Deus. E o que ele fez? Diz que ele construiu um quarto para o Espírito Santo na sua casa. Assim como aquela mulher sunamita construiu um quarto para o profeta Eliseu, ali na sua casa, que era o representante de Deus, e foi muito abençoada, ele fez o mesmo. E ele, todos os dias ali, tinha comunhão com o Espírito Santo. E o ministério daquele cara estourou, literalmente, por quê? Pelo poder do Espírito Santo. Diz que horas antes do culto começar, quem já foi lá, pastores, amigos meus que já foram lá, diz que você tem que chegar horas antes do culto. E tem uma fila quilométrica, porque a igreja nem abriu, a fila já é quilométrica para entrar naquele lugar. Por quê? Por causa do poder do Espírito Santo, irmãos. E ele não faz nada, praticamente, assim de extraordinário. Não é uma pregação extraordinária, não é nada disso, mas o cara é cheio do Espírito Santo. Então Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero desafiar a nossa igreja a buscar o Espírito Santo, a adorar o Espírito Santo e a se encher do Espírito Santo. Então a pergunta 2 é, como receber o Espírito Santo? Então eu entendi que o Espírito Santo é Deus, é a maneira que Deus atua no nosso meio. Agora, como eu recebo o Espírito Santo? Então, primeira coisa, Jesus tem que ser o Senhor da tua vida. Se Jesus for o Senhor da tua vida, o Espírito Santo passa a habitar no teu coração. É ou não é? Então, se você já confessou Jesus como Senhor, se Ele é Senhor da sua vida, você tem o Espírito Santo habitando em você. Porque você nem pode confessar Jesus como Senhor sem o Espírito Santo. É Ele quem te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então essa é a nossa primeira experiência com o Espírito Santo. Se você já fez isso, legal. Se você está afastado de Deus, ou se você está frio na fé, nós vamos ver o que fazer também. Mas se você fez de Jesus o teu Senhor, você tem o Espírito Santo habitando em você. Essa é a primeira experiência. Mas tem uma segunda experiência, que é você ser cheio, que é você ser batizado com o Espírito Santo. É aquilo que Jesus falou, é você ser revestido de poder. Então, quando você recebe Cristo como teu Senhor, é como se você bebesse água, certo? Recebi Jesus, bebi água. O Espírito Santo está habitando em mim. Mas quando eu sou batizado com o Espírito Santo, é como se eu mergulhasse no rio. Agora eu não tenho mais controle, eu mergulhei no rio. Quem me leva é a correnteza do rio. Então uma coisa é você ter água em você, outra coisa é você estar na água, você estar imerso, você entende? Esse é o simbolismo da palavra batismo. A palavra batismo significa imergir, submergir, mergulhar. Então quem é cheio do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, é a pessoa que mergulhou nesse rio. E para isso, nós temos que ousar. Para isso, nós temos que deixar as nossas tradições, os nossos achismos, a nossa teologia às vezes de lado e simplesmente mergulhar nesse rio. E para receber esse batismo, uma das maneiras que nós vemos na Bíblia é através da imposição de mãos. Então os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e elas eram batizadas com o Espírito Santo. A segunda maneira é pedindo, Então olha só o que Jesus diz em Lucas 11, de 11 a 13, ele diz assim: e qual o pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial
o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então nós vemos Jesus dizendo: ei, peça. Então você que não foi ainda batizado, batizada, que não teve essa experiência, peça, ouse, mergulhe nesse rio. E aí vem a terceira pergunta: como ser cheio do Espírito Santo? Porque às vezes o que acontece com muitos cristãos? Fui batizado no Espírito Santo, fui cheio, foi cheio aquele dia, mas não pratica algumas coisas, o que acontece? O Espírito Santo pode se apagar na nossa vida, Peter? Claro que pode. O Espírito Santo ele pode se apagar na nossa vida, e nós vamos ver isso. Então, primeira coisa, se você quer ser cheio do Espírito Santo, creia nisso que eu estou falando para você. Se você está aí incrédulo, dizendo: isso é balela, isso é coisa para a época dos apóstolos, você não vai receber. Você precisa, em primeiro lugar, crer. Olha só o que Jesus diz em João 7, de 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, primeira coisa, crer. Eu preciso crer que isso é para mim hoje. Me importar com isso, senão eu não vou receber. Segunda coisa é orar, né, meu querido? Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, a prática da oração é muito importante para isso. Por exemplo, Judas, capítulo 1, né, que só tem um capítulo, versículo 20, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então a oração te edifica, a oração faz com que você seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. Então, se você está frio na fé, é porque você deixou o Espírito Santo se apagar dentro de você. Peter, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já fui cheio, eu já falei em línguas, eu já fluí nos dons, mas ultimamente tudo isso está devagar na minha vida. Por quê? Porque você deixou o Espírito Santo se apagar na tua vida. É isso que 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito. E aí, para vocês entenderem, deixa eu fazer aqui um paralelo. Vou pegar aqui o candelabro. Não sei quantos sabem o que é esse utensílio aqui. Esse utensílio ele se chama candelabro, certo? É um utensílio de 7 lâmpadas que ficava no tabernáculo de Moisés e depois no templo em Salomão. Originalmente, esse candelabro ele era feito de ouro batido. E todas essas hastes eram interligadas. E os sacerdotes então enchiam isso aqui de azeite e acendiam essas lâmpadas. E essa lâmpada iluminava o santo lugar, ali no tabernáculo e também no templo do Senhor, porque era um lugar escuro, não tinha janela no tabernáculo. Ele era feito de várias cortinas, muito escuro, e o candelabro que acabava iluminando aquele lugar. E os sacerdotes, eles deveriam cumprir os seus turnos para deixar essas lâmpadas continuamente acesas. Essa lâmpada nunca podia se apagar. 24 horas tinha que ficar acesa enquanto o tabernáculo tivesse montado e depois o templo construído também. Então, acabava o turno de um sacerdote, o outro entrava e tinha que manter essas luzes acesas. E para que essas luzes ficassem acesas, o que o sacerdote tinha que fazer, meu querido? Ele tinha que colocar azeite constantemente, para que a luz ficasse acesa. E como a luz ficava acesa, o azeite ia se consumindo. É ou não é? Então eles tinham que repor constantemente esse azeite, a fim de manter as luzes acesas. O que é o azeite? É um símbolo do Espírito Santo. Tanto que a Bíblia diz que Deus ungiu, fala de azeite, a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Né? Então esse candelabro, ele representa o Espírito Santo na nossa vida. Então quando Paulo diz, não apagueis o Espírito, ele está dizendo, ei, não deixa faltar azeite na tua vida. Se acabar o azeite, acabou a luz. E esse é o problema.
no nosso dia a dia, no nosso trabalho, seja o trabalho secular, lidando com os problemas, seja no trabalho ministerial, o azeite vai se esgotando. E aí você chega na igreja e diz, estou desanimado, pastor, né? Não dou mais conta, não tenho mais vontade de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Por quê? Geralmente é sinal de que o azeite esgotou. Então, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso renovar o azeite constantemente, diariamente. E esse azeite é renovado através de oração, através de busca de Deus, através de jejum. Eu tenho muita coisa em mente, irmãos, quero desafiar a igreja qualquer dia, eu queria já fazer esse mês, mas é muita atividade, eu não quero também sobrecarregar a igreja, mas eu quero fazer um jejum com a igreja, simples, tipo um jejum de Daniel, 10 dias de uma dieta vegana, como Daniel fez. Leia lá Daniel 1, você vai ver o resultado de 10 dias de dieta vegana na vida dele. Eles ficaram mais bonitos, eles se tornaram 10 vezes mais sábios do que os sábios do rei da Babilônia, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a fluir nos dons de Deus, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, tanto que Daniel é um grande profeta do Antigo Testamento. Por quê? Porque os caras buscavam a Deus. Daniel orava simplesmente 3 vezes ao dia, de manhã, acredito que ao meio-dia, no final da tarde, abria ali as janelas da sua casa, voltado para Jerusalém, todos os dias fazendo o quê? Renovando o seu azeite. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, renove o seu azeite através da oração. Terceira coisa para você ser cheio do Espírito Santo, é você adorar a Deus. Olha só o que Paulo diz em Efésios 5, de 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu adoro, quando eu canto, quando eu louvo, ponho louvor na minha casa, né, eu estou me enchendo do Espírito Santo. Quando eu estou na igreja louvando de verdade, adorando, eu estou me enchendo do Espírito Santo. Então, um desafio para a igreja também. Nossa igreja tem uma cultura de alguns chegarem por volta das 19 horas. Você viu que hoje, pontualmente, começamos. A gente vai procurar isso, pontualmente começar. Poucas pessoas estavam aqui. Vamos valorizar esse tempo de louvor, de adoração. Tem pessoas que não valorizam, vão chegar para a palavra, né? E perdem um louvor maravilhoso como esse que foi hoje, né? Onde nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. Mas isso você pode fazer na sua casa também, somando aquilo que é feito na igreja. Quarta maneira de você ser cheio do Espírito Santo, praticando a palavra. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, praticar a palavra de Deus. Quinta coisa, tendo comunhão com os irmãos. Então, a comunhão com os irmãos também nos enche do Espírito Santo. Essa pandemia aí foi um grande teste para muitos de nós, né? Mas também prejudicou muito a nossa comunhão, é ou não é, irmãos? Prejudicou muito a comunhão da igreja. Por outro lado, alguns irmãos, né? Acho que nem ligaram muito para isso, né? Como diz aquele meme, né? Puxa, eu achava que eu era antissocial até vir essa pandemia e eu percebi que a minha vida não mudou muito, né? Não mudou quase nada. Então tem irmão que é assim, mas a comunhão é muito importante. Eu sei que nós temos que manter o distanciamento, né? Puxa, conversar de longe, evitar o abraço, o beijo, mas nós não podemos desprezar a comunhão, né? Então, com segurança, nós temos que estar aqui. Nós temos que estar na nossa célula, claro, com uso de máscaras, né, mantendo esse distanciamento, como eu falei, mas nós não podemos desprezar a comunhão. Quer ver? Vamos ler o Salmo 133, 1 e 2. Ó quão bom e quão suave
é que os irmãos vivam em união ou comunhão. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Então nós vemos que a comunhão é como óleo. Veja que o Espírito desceu sobre a igreja, quando todos estavam reunidos ali naquele mesmo lugar, 120 discípulos, tendo comunhão, orando. Se você observar, você vai ver que Jesus valorizou demais a comunhão, momentos a sós com alguns discípulos, o momento da ceia que nós vamos celebrar hoje, é um momento de comunhão com Deus, de memorial pelo que Jesus fez, mas também de comunhão uns com os outros. Então, a quinta coisa é a comunhão com os irmãos. E a última coisa aqui, a sexta, é você ouvir e obedecer. Então, João 14, 23, Jesus, ele respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como eu disse, como que o Pai vai fazer morada em você? Como que Jesus vai fazer? Através do Espírito Santo de Deus. E eu finalizo perguntando, tá bom, Peter, por que tudo isso é importante? Em primeiro lugar, queridos, quando nós ministramos debaixo da unção do Espírito Santo, nós não nos cansamos. Primeira coisa, você não cansa quando você ministra debaixo da unção. E nós temos um resultado extraordinário. Ministrar debaixo da unção é como aquela ave, tipo uma águia, que voa muito alto. Você sabe que essas aves assim, que vivem realmente em alturas extremas, elas conseguem sentir a corrente de ar, E elas se lançam na corrente de ar, certo? Você vê que elas ficam planando um tempão, com as asas abertas? Ficam planando, elas não estão se esforçando. Elas simplesmente sentem a corrente de ar e mergulham. É como você voar de asa delta, Você vai simplesmente seguindo ali o rumo do vento. Então, quando você vive isso que eu estou pregando, é como se você sentisse esse ar e mergulhasse. E aí você realiza a obra de Deus com menos esforço, não se cansa, não se estressa, não fica ansioso, e o resultado é extraordinário. Então, se você está servindo, está estressado, cansado, desanimado, eu repito, está faltando unção. É como aquele motor que não passou pela revisão, não foi lubrificado, ele vai fundir. Então, tem que ter óleo. É nesse sentido. Olha só o que diz Eclesiastes 10:10. Finalizo com 2 textos aqui de Eclesiastes. Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, quando você não está cheio do Espírito Santo, é como se você tivesse um machado sem fio. Você vai ter que meter força. Vai cansar e o resultado não é bom. Mas quando você está no Espírito, é como se a sua lâmina estivesse afiada. Resultado excelente com menos esforço. Por isso que diz aqui, agir com sabedoria garante o sucesso. O que é sabedoria? É um dom do Espírito. A palavra de sabedoria, que nós vamos ministrar sobre isso, que é quando você recebe sabedoria do alto para agir numa circunstância, para solucionar uma circunstância, ou tem uma palavra que soluciona aquilo na hora. Não vou dar nenhum spoiler aqui para você vir nas próximas mensagens. E o outro versículo, eu finalizo nele, o louvor pode já ir se dirigindo aqui para frente, que é Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, que diz assim, olha só: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Amém, queridos? Olha aí para a pessoa do teu lado, se tem alguém do teu lado, diga assim: jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Amém? Então é isso que Eclesiastes está dizendo. Não pode faltar a unção
na tua vida. E agora nós vamos praticar algumas dessas coisas. Primeiro, vamos louvar, vamos adorar, vamos entrar na presença de Deus. E segunda coisa, vamos obedecer a palavra, vamos comungar, vamos realizar a ceia do Senhor, onde nós vamos fazer isso em memória do Senhor. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar de pé, vou pedir para que se apaguem aqui as luzes. Nós vamos ter um tempo agora, onde o louvor vai realmente nos conduzir à adoração. Eu quero que você, com esse entendimento, entendendo que Jesus morreu e derramou o seu sangue, e nós vamos fazer a ceia, ou realizar a ceia em memória disso, para que você tenha livre acesso ao Pai. Vamos adorá-lo.